Olá, alunos! Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para mais uma aula de Ruby, né? E hoje a gente vai falar ali com o assunto de orientação a objetos, vamos falar de accessors, né? Então é uma coisa que é bem interessante no Ruby, que é um pouco diferente de umas outras linguagens, porque ele utiliza um negocinho chamado metaprogramming, né? Ou seja, metaprogramação, um negócio que ele gera códigos internamente dentro do seu próprio código. Eu vou mostrar para vocês, é um negócio bem interessante da linguagem do Ruby. Não vou entrar muito no assunto de metaprogramming, né? Mas eu vou mostrar para vocês a diferença de como que você cria as propriedades e como que você gera alguns códigos de uma forma bem fácil no Ruby, tá legal? Então, bora começar a aula. Legal, pessoal. Então, antes de começar a falar dos accessors, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre a orientação a objetos, né? A gente viu lá nas aulas de iniciantes que eu já dei para vocês o que é uma propriedade, o que é uma instância, como que cria uma instância, etc. Mas só para relembrar um pouco, gente, a gente tem o quê? A nossa classe. E o que é a nossa classe? É um modelo onde a gente vai descrever tudo que a gente precisa para o nosso objeto, né? Que seria o quê? Todas as propriedades dela e todos os métodos dela, todos os eventos, né? Então isso daqui é um modelo, e aí quando eu crio uma instância, quando eu vou utilizar a palavrinha new, ou seja, essa palavrinha aqui, ó, eu crio um objeto, né? Uma instância dessa minha classe, desse meu modelo, fazendo com que eu tenha aqui um executável, né? Uma ação, né? Uma célula dessa minha classe, que tem todos esses atributos e métodos, onde eu posso utilizar ela de uma forma muito mais organizada, encapsulada, tudo dentro dela mesma, né? E aí, gente, a gente sabe que toda vez que a gente cria, então, uma instância, a gente tem atributos internos, métodos internos, atributos externos e métodos externos, né? Para que a gente possa, então, utilizar o nosso objeto. Por exemplo, a gente tem aqui uma classe carro, né? Ok? E aí dentro dessa classe carro eu tenho um atributo porta, tem um atributo aqui porta, e tem um atributo pneu, né? E aí aqui dentro eu tenho uma ação andar, ok? Então se eu tenho isso aqui nesse meu modelo, o que eu posso utilizar aqui? O carro ponto new, que eu criaria uma instância, jogaria isso para dentro de uma variável chamada C, aí eu conseguiria c.porta acessar então um atributo, ou seja, um atributo externo da minha classe, né? Poderia colocar c.andar, que seria um método da minha classe, né? Que eu vou falar para vocês como é que a gente define método um pouco mais para frente. Mas basicamente, gente, quando você utiliza um attr accessor ou um attr header, o que você está falando para a sua classe? Que ela vai criar algumas propriedades de leitura ou algumas propriedades de leitura e escrita, tá? O que seriam as propriedades da classe, gente? Isso que eu falei para vocês, são variáveis que você pode usar externamente dentro da sua classe, tá? Perfeito. Então, já que a gente já entendeu um pouco disso daqui, porque a gente já viu lá a parte de iniciantes do Torne-se um Programador, agora eu vou explicar para vocês para que serve o accessor. Seguinte, quando você está criando uma classe no Ruby e você está criando as propriedades, como eu mostrei para você na aula passada, o que acontece? Você precisa definir primeiro a sua classe, né? Então você coloca lá, classe, vamos dar esse exemplo aqui do carro mesmo. Então a gente definiu a nossa classe carro, né? E aí aqui a gente faz o end aqui para fechar a nossa classe. Dentro dela, a gente quer colocar algumas propriedades, né? Como eu falei, pneu, porta e andar, né? Não, na realidade, pneu e porta. Vamos deixar a ação para outro momento, ok? E aí como é que a gente faz? A gente utiliza a palavrinha def, né? Para definir o atributo de entrada, né? Que é o get e o set, ok? Então como é que a gente faz? Def, e aí a gente coloca a porta. Esse aqui seria o de get, seria o de saída. Aqui dentro a gente colocaria o arroba porta e daria um end aqui, ok? Então a gente criou um atributo dessa nossa classe, né, uma propriedade nessa nossa classe, que somente volta alguma coisa, ou seja, um atributo somente leitura. E aí quando a gente quer definir a escrita para essa propriedade, como é que a gente faz? Def, aí aqui a gente faz o porta, coloca o igual na frente, aí a gente está definindo uma propriedade que você vai setar e não fazer get, e coloca o valor aqui, ó, valor, né?
E aí aqui dentro a gente coloca o arroba porta igual ao valor. Ok? E dou um end. Né? Legal, então aqui eu criei dois métodos, teoricamente, que serve um para fazer o get e outro para fazer o set. Ou seja, quando você tem o igual, você consegue atribuir algum valor à variável arroba porta. Quando você tem o get, você retorna essa variável de classe arroba porta. Quando vocês viram lá a aula de variáveis, lá dos tipos de variáveis, vocês viram que todas as variáveis que tem arroba são variáveis de instância, né? De escopo da própria classe. Legal. Então, quando a gente retorna desse jeito aqui, ó, ele fica um pouco, como é que eu posso dizer? A gente faz muito código para fazer pouca coisa, né? Ou seja, isso daqui acaba ficando, por exemplo, lá no JavaScript é muito mais simples. Porque simplesmente você colocaria ali var, o nome da variável, ou this, o nome da variável. Em C# ficaria também mais simples, que você colocaria ali public, o nome da variável get set, né? Porém, gente, como lá o Matsumoto lá, né, que fez a linguagem do Ruby, ele já pensou no Ruby como uma linguagem que fosse de fácil escrita, para que você ganhe na performance de como você está escrevendo, ele criou os negócios chamados ATTR Accessor e ATTR Header, para evitar que você faça esse monte de código aqui. Ou seja, esse código que eu acabei de fazer aqui, ó, de get e de set, como que eu faço utilizando os ATTR Header, né? ATTR Accessors, na realidade. Eu vou apagar aqui. E aí, gente, eu simplesmente utilizo dessa forma. ATTR, underline, Accessor. Ok? E aí eu vou colocar aqui na frente o nome da minha propriedade. Porta. Quando eu faço isso, gente, o que acontece internamente no Ruby? Ele tem esse método aqui, ó, que ele gera o próprio código para você. Então, se você coloca o TTR Accessor e coloca porta, internamente dentro desse método aqui dele, que já vem da linguagem Ruby, ele vai gerar para você tanto os gets, né, com arroba, tanto os sets com arroba, ok? Então, aquele código que eu tinha feito aqui para vocês, isso aqui gera aquilo lá automático para vocês através do metaprogramming, tá? Porque você tem como criar facilidades para você que ele vai gerar alguns códigos colocando então isso na sua classe, tá? Vocês vão ver isso um pouco mais para frente. Mas basicamente, esse ATTR Accessor, ele gera tanto aquele get quanto aquele set que eu fiz aqui diretamente nessa classe, ok? Se eu quero colocar mais de uma propriedade, como é que eu faço? Só dou vírgula aqui e coloco a outra propriedade. Vírgula, coloca a outra propriedade. Vírgula, a outra. Retrovisor. Ou seja, eu coloquei aqui um monte de propriedades, tá vendo? E simplesmente falei que ele é ATTR Accessor. Aí ele já vai criar os nossos gets e os nossos sets automaticamente pra gente, tá? Então, de uma forma muito simples. Legal. Então, se a gente já fez isso de uma forma muito simples, como que a gente faz atributo somente leitura? Porque se a gente fez o atributo somente para fazer o get, eu também tenho como fazer somente leitura. Como que eu faria no Ruby um atributo somente leitura, gente? Eu ia lá e criaria simplesmente para cada propriedade minha uma def, o nome da propriedade, end aqui, e colocaria arroba porta, por exemplo, né? Esse aqui é um atributo somente leitura, porque eu não tenho como escrever nada aqui dentro. Eu teria que fazer no meu initializer para eu preencher esse dado, ou internamente dentro da minha classe eu preencheria essa minha variável privada, que é a variável de arroba, né? Variável de escopo, tá? Para eu não ter que fazer esse código também, eu tenho como utilizar o atalho, né? Que seria então o ATTR Header, né? Então eu posso utilizar ATTR Header e colocar a mesma forma, porta. E do mesmo jeito que eu utilizei o ATTR Accessor, eu posso utilizar o ATTR Header, vírgula, o outro, vírgula, o outro, vírgula, o outro, vírgula, o outro, e assim vai, tá legal? Então, gente, isso daqui agiliza muito na hora da gente criar, então, as nossas propriedades da nossa classe. Ao invés de a gente ficar escrevendo um monte de get set, como a gente faz no Java, a gente utiliza, então, o ATTR Header,
que ele faz tudo isso pra gente de forma automática utilizando o metaprogramming, tá legal? Agora a gente vai lá pro computador que eu vou mostrar pra vocês isso daqui funcionando na prática, tá legal? Vejo vocês lá no computador. Legal, alunos? Então de volta no computador, agora a gente vai para mais uma aula de Ruby, né? Lembrando que, gente, não conseguiu entender alguma coisa, aula particular, R$50, eu vou ficar uma hora aula com vocês pelo Skype, videoconferência, onde a gente vai conseguir, então, destravar e seguir para o próximo passo, tá legal? Então, gente, bora para a nossa aula de hoje, né? Então, a gente vai falar sobre propriedades, né? Sobre accessors. Então, eu coloquei lá, eu criei uma pasta lá no nosso, no nosso Git, né? O Git onde a gente versiona todos os códigos das aulas do Torne-se um Programador. Então, eu criei aqui uma pasta dentro de orientação a objetos chamado accessors, tá? E aí eu vou dar aqui um Sublime para a gente poder, então, começar a alterar as nossas classes. A gente viu, gente, que a gente criou, então, essa propriedade na aula passada de Ruby, né? Então, a gente criou uma classe, fez ali uma instância, né, com o initializer, e através dessa instância a gente criou duas propriedades, uma de set e outra de get, né? E depois aqui mandou mostrar esse dado que a gente fez, utilizando essa propriedade que a gente fez, né? Então, utilizando aqui uma propriedade que tem aqui interna ou externa, mas também que a gente passa ali pelo construtor, né? Legal. Então, gente, já que a gente já fez isso, vamos colocar então mais propriedades nessa nossa classe carro, para que vocês possam ver então vários getSet que eu estou fazendo aqui, e depois a gente vai lá e reorganiza isso utilizando os accessors, tá legal? Então, ó, vamos colocar mais propriedades nesse carro aqui. Como eu estava colocando lá na lousa, a gente precisa então de uma propriedade chamado... a gente já tem um nome, né? A gente vai colocar uma aqui chamado pneu, outra propriedade chamado porta. Então, porta. Então, eu tenho aqui o meu set e o meu get, ok? Lembrando que o arroba é uma variável de instância, tá? Então, eu sempre utilizo a variável de instância e defino os meus métodos de set e de get para setar essa variável dentro da instância da minha classe, ok? Vou colocar aqui mais outra propriedade. Pode ser painel. E vamos colocar mais uma outra aqui, chamado roda. Pode ser mesmo. Roda. Legal. A gente encheu de propriedade aqui a nossa classe, né? Olha só que interessante que a gente tem. A gente tem um initializer, que é um construtor, que preenche automaticamente a propriedade nome, ok? E aí ela faz aqui o uso da variável privada, né, que é a variável de instância, ok? Preenchendo os dados aqui, então, para esse atributo que a gente tem. Aqui a gente tem um outro atributo, que a gente não está preenchendo nada. A gente tem mais um outro atributo, mais um outro atributo e mais um outro atributo, tá? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 atributos, ok? Ou seja, 5 propriedades, onde a gente tem ali os nossos gets e sets, né? Então, como a gente tem um monte de coisa, olha só como é que o nosso código ficou grande, ó. A gente tem aqui um atributo aqui, outro aqui, a gente definiu get, a gente definiu set, etc. Tudo daqui da forma customizada. Se a gente faz desse jeito, vai funcionar perfeitamente, tá? Então, eu vou dar um debugger aqui, ó, para mostrar para vocês a criação dessa nossa instância aqui agora, e vou utilizar essas propriedades que a gente criou. Então, debugger. E aí, aqui embaixo, eu vou criar uma instância, né? Então, vou fazer assim, ó, C é igual a novo de carro, né? Carro.new. E aí eu vou utilizar o C aqui no nosso debugger. Rodando o nosso código, Ruby, aula. Aí ele vai parar aqui no debugger, ok? E aí eu tenho ali a nossa propriedade C, né? Dei um continue aqui. Peraí, deixa eu colocar como carro minúsculo para ficar melhor. Propriedade carro. Porque o C é o continue do nosso console, aí eu teria que ficar colocando print na frente do C, tá? Então a gente utiliza carro mesmo. Então carro, ele tem ali uma propriedade onde ele tem somente o arroba nome preenchido como default, né? Porque a gente utilizou lá o construtor para preencher esse modelo padrão, tá? E aí se a gente colocar aqui, ó, carro.nome, ele vem como modelo padrão aqui porque a gente utilizou do nosso initializer para preencher a nossa variável nome automaticamente. Então quando eu dou um get, ele vem para a gente o nome padrão preenchido, ok? Agora se eu quiser dar um set aqui, ó, dando igual a Danilo, eu alterei a propriedade desse nome. Então eu alterei esse arroba nome aqui com o valor de Danilo. Agora se eu utilizar o get de novo,
carro.nome, ele retorna Danilo, que ele retorna o valor do arroba nome, ok? Agora se eu colocar aqui o ponto pneu, ó, pneu, ele tem vazio, né? Porque minha propriedade arroba pneu está vazio dentro da minha classe, né? Encapsulada. Agora se eu colocar aqui, ó, pneu preto, opa, pneu preto. Agora se eu digitar aqui o meu get do pneu, ele retorna pra gente o pneu preto, porque agora o objeto já está preenchido. Se eu digitar aqui, ó, carro, vocês vão ver que agora eu tenho um arroba pneu preenchido e arroba nome preenchido, tá vendo? Ah, eu quero digitar o porta, carro.porta é igual a 4, ok? Agora se eu digitar aqui carro de novo, vocês vão ver que ele já vai preencher também a propriedade porta aqui, né? O arroba porta lá, ó, tá? Então vocês estão vendo que tudo isso aqui vai funcionar devido aos nossos accessors, né? Agora, olha só, eu vou dar um continue aqui e vou fazer o seguinte, eu vou tirar o accessor do pneu para o set, ok? Então eu vou deixar somente o get. Tirei aqui, agora eu não posso setar dentro de pneu, né? Então vou rodar aqui de novo e vou tentar colocar carro.pneu igual a preto, ok? Quando eu tentar colocar, ele vai falar, ó, você não tem a propriedade pneu igual, ou seja, você não tem o set de pneu. Se você não tem o set de pneu, eu não tenho como utilizar. Você não está falando que você quer utilizar pneu somente? Então ele está falando aqui, ó, did you mean pneu? A única coisa que eu tenho aqui é só pneu. Acho que você está querendo utilizar pneu, né? Pneu ele deixa, mas o set de pneu ele não deixa porque eu tirei o atributo de escrita, ok? Deixei somente o de leitura, tá legal? Agora eu vou fazer o invertido. Vou tirar aqui o get e vou deixar somente o set de pneu, tá? Rodei o meu código, vou tentar dar o get aqui de pneu, ó. Ele não deixa e ele fala, ó, você só tem o set de pneu, você não tem o get de pneu, por isso você não consegue utilizar, mas você consegue setar. Então, setei aqui no pneu, se eu digitar carro aqui, ó, agora o meu arroba pneu está preenchido, porém eu não consigo buscar ele porque eu não tenho o meu get, né? Voltei aqui. Beleza. Então, gente, já bem entendido, a gente já entendeu como é que funciona um get set, como é que a gente cria as propriedades, tá? Agora a gente só precisa refatorar isso daqui, porque isso aqui, gente, é muito grande. Olha a quantidade de linhas que eu tive para fazer todos esses meus atributos, tá? Então, muita coisa, né? Porém, eu posso substituir tudo isso utilizando, então, o attr_accessor, ok? Quando eu utilizo o attr_accessor, a única coisa que eu preciso fazer é dar o nome das propriedades. Nome, vírgula, pneu, dois pontos, né? Pneu, estão colocando os símbolos, dois pontos, porta, vírgula, dois pontos, painel, vírgula, dois pontos, roda. Ok? Isso daqui, gente, essa única linha aqui, gente, essa única linha é a mesma coisa de tudo isso daqui, ok? Então, eu arranco tudo aquilo ali que eu já fiz, todos aqueles get sets, deixando somente o attr_accessor com isso daqui. Ou seja, gente, olha a velocidade que eu programei a mesma coisa, tá? Se eu tivesse lá no Java, se eu tivesse no C#, eu teria que fazer propriedade por propriedade, uma por outra, definindo get set, get set, get set, get set. Gente, o Matsumoto lá, ele falou o seguinte, meu, pra que você vai fazer isso? Eu vou criar, então, uma forma internamente de gerar esse get set para você. O que é esse attr_accessor aqui? Basicamente, ele é um método que ele é originado do Ruby, que ele teoricamente vai fazer isso aqui, ó. Dentro dele, ele vai praticamente fazer todos esses get set. Peraí, deixa eu voltar aqui e copiar ele de novo. Tá. Ele vai fazer todos esses get sets dessa forma aqui, ó. Def attr_accessor end. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, gente, ó. Eval, ou seja, executando tudo isso que está dentro da minha string. Como se eu basicamente estivesse fazendo isso aqui no Ruby, tá? Então é tipo, ele pegou todos esses atributos que eu passei, na realidade, para ficar mais plausível e não ficar tão repetido, ele teria aqui um argumentos, e aí ele faria isso aqui, .it,
do propriedade. E aqui end. Então, basicamente, assim de uma forma muito rápida, eu estou escrevendo isso daqui para vocês, mas o que ele faria seria uma coisa tipo assim. Um código dinâmico, onde ele vai passar todas as propriedades aqui, tá vendo? Lembra lá quando eu falei para vocês da aula de métodos? Eu tenho como criar um método onde eu coloco vários parâmetros, vários argumentos, né? Então eu não defino a quantidade de parâmetros que eu quero. Eu coloco arroba aqui, ó, pode ser a quantidade de parâmetros que eu quiser para o meu método, tá vendo? Então aqui eu tenho um accessor que tem aqui a quantidade de propriedades que eu quiser. Aqui eu mando todas as propriedades, ele faz um each desse array dessas propriedades e vai criando aqui, ó, de forma dinâmica, ou seja, todas as propriedades que ele tem aqui, ó, uma após a outra. Pum, 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 pum. Ou seja, ele fez esse código aqui, gente, dentro do Ruby para gerar todas essas nossas propriedades de uma forma muito simples. Esse é o poder que o Ruby tem na metaprogramação. E isso é o que faz o Ruby você programar muito menos do que em outras linguagens, tá? Então isso é muito interessante, tá legal? Então com pouco código eu fiz muita coisa. Então vamos executar tudo isso daqui. Olha só que interessante. Rodei aqui o meu código. Carro, ponto, pneu, igual ao valor que eu quero. Preto, tá ali, preencheu pra gente. Carro, ponto, pneu. Tá aí, ele trouxe pra gente de uma forma muito simples, tá vendo? Então, gente, esse código aqui gerou todo aquele outro código que a gente fez. Então, a gente reduziu a quantidade de coisas que a gente fazia. O Ruby, ele é importante pra gente, ele é importante pra mim, né? Eu acho legal ele, porque ele faz o quê? Ele, de uma forma muito simples, ele faz com que eu programe a mesma coisa do que eu faria em outras linguagens, tá? Por ele ser dinâmico e por ele ter essa parte de metaprogramação, às vezes a performance dele não é tão rápida quanto uma linguagem compilada, tá? Então Java, o C# são linguagens mais estáticas, eles são mais rápidos do que o Ruby, né? Porque ele primeiro é compilado e também ele é estático, tá? O Ruby ele é dinâmico e ele tem metaprogramação, por isso ele torna um pouco mais lerdo do que as outras linguagens. Porém, gente, uma coisa que é importante no Ruby é até onde vale a pena eu fazer um código numa linguagem onde eu vou levar o dobro do tempo para executar, tá? E a performance dele vai ser menor, ou eu vou utilizar uma linguagem onde eu vou fazer muito rápido e a performance dele vai ser menor. Então depende muito do projeto que você está fazendo, depende muito da empresa e assim vai, tá? Então, se você tem uma startup, por exemplo, que você está começando e precisa mostrar o protótipo para o seu cliente, ou então o seu cliente não vai ter tanto acesso, não vai ser milhões de acessos assim, você tem como fazer uma aplicação no Ruby muito rápida, entregar para o seu cliente vai ficar feliz. E aí, se for evoluindo, você pode pegar pequenos módulos daquele sistema onde a performance não está muito bom e mudar para uma API ali, para só aquela parte numa linguagem compilada, fazendo com que fique um pouco mais rápido, tá legal? Então, gente, é sempre importante vocês pensarem nisso. É por isso que eu sempre falo para vocês, gente, não defendo linguagem de programação. Eu defendo, gente, a metodologia e todas as linguagens têm um uso, tá? Então, o que eu faço? Eu olho qual que seria a necessidade do meu cliente. Ele quer um negócio muito rápido, então eu nem penso. Eu vou fazer login Ruby porque ele vai gerar um monte de coisa para mim de forma automática. Eu já vou entregar isso para ele porque eu entendo a forma automática que ele está gerando. E aí depois, se eu precisar evoluir isso daí, aí eu crio em cima de uma outra linguagem mais performática do que o Ruby. Talvez eu vou até para o C ali, que é uma das mais performáticas que tem, tá legal? Mas essa é a intenção, fazer pouco código, com pouco código, fazer muita coisa, tá legal? Então, gente, eu criei aqui os accessors e tá aí. Ah, Danilo, mas professor, o pneu, eu não quero que ele tenha get set. Eu quero que o pneu, ele só tenha somente o set, tá? Como é que eu faço, gente? Então, ao invés de eu colocar o pneu aqui, eu posso colocar attr writer, ok? Se eu coloco attr writer de pneu, o que vai acontecer? Eu só tenho um atributo de leitura. Então eu posso colocar o writer ou eu posso fazer o def pneu end e aqui eu colocar o arroba pneu, tá? Então se eu fizer isso daqui ou fizer o attr header, é a mesma coisa, tá? Tanto um quanto o outro, eu só vou ter ali a propriedade de... desculpa, reader não, é isso aqui, né? Velo. Então, se eu tenho a propriedade reader,
tanto esse aqui quanto esse daqui é a mesma coisa, tá vendo? Então aqui eu estou fazendo aqui, eu estou escrevendo um writer para esse pneu. Então eu estou deixando ela com uma variável de set, ok? Ou eu posso definir ela desse jeito aqui, que também vai funcionar. Esse é o jeito aqui mais convencional, que você programa muito. Esse aqui é utilizando o metaprogrammer, que você programa menos, mas faz a mesma coisa. Então, ó, vou comentar isso daqui, vou deixar somente esse daqui de writer, tá? Vou executar o código e vou utilizar aqui o pneu, né? Então, carro.pneu igual ao valor. Olha lá, ó, funcionou, ok? Agora, se eu tentar dar o header, não vai funcionar, ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, mas com o accessor, ok? Então, tirei aqui, deixei o accessor, rodando meu código, pneu com valor, funcionou, pneu para leitura, não funcionou, ok? Ah, mas professor, agora eu não quero fazer somente o writer, eu quero fazer somente o reader, né? Como é que eu posso fazer? attr reader, ok? Se eu faço desse jeito, é a mesma coisa de eu estar fazendo isso daqui. Tá legal? Que é uma propriedade de leitura, somente leitura, ok? Vou executar um e executar o outro para vocês verem. Então, de somente leitura, ele tem, de writer, ele não tem, ok? Agora, utilizando o accessor, comentei aqui, comentei esse, rodando meu código, de leitura eu tenho, e de escrita eu não tenho. Tá vendo? Basicamente isso, gente, que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Então, como fazer pouco código, fazer muita coisa com pouco código. Vocês viram no início do meu código a quantidade de linhas que eu tinha para gerar todos aqueles get set. Lembra, você que trabalha com Java, que está cansado de ficar gerando get set, pronto, isso aqui é o seu problema, resolveu. Com o Ruby você não vai precisar de ficar escrevendo aquele montão de get set, tanto em Ruby, não, tanto em Java quanto em C Sharp. Ele faz isso nativo da linguagem para vocês, tá legal? Sem usar framework, aí você pode falar, eu vim de Java, mas eu estou usando o NHibernate, que ele gera tudo para mim. Ou estou de C Sharp, eu estou utilizando lá o Entity Framework, que ele gera tudo para mim. Sim, gente, isso sim, gera código para você. No Ruby também tem coisas que gera código. Porém, a gente está aqui aprendendo a linguagem, está aprendendo o começo de um programa. Então a gente está vendo um poder de uma linguagem que evoluiu um pouco mais do que outras, tá? Então, a gente tem essa diferença entre um e o outro, assim, de parte nativo, tá? Pode ser que C Sharp quanto o Java, eles evoluam esse tipo, colocando as coisas mais dinâmicas também, gerando métodos com metaprogramação. Pode ser que isso já esteja funcionando tanto no C Sharp quanto no Java, tá? Porém, estou falando quando a linguagem foi criada, ela já foi pensada nisso, o Java e o C Sharp não foi pensado nisso, que foi criado um tempo mais atrás, tá? Pode ser que nos dias de hoje ele já tenha essas funcionalidades também, tá legal? Bom, gente, mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa essa aula aqui para vocês pensarem e para vocês executarem na casa de vocês, tá legal? Então, fico por aqui, até mais e até os próximos vídeos. Legal, gente, aula bem interessante, aula que eu mostrei para vocês de uma forma bem polêmica, porque eu coloquei ali o Ruby mostrando para vocês como ele reduz a quantidade de código que você faz, e aí comparando com outras linguagens ali, tem um pessoal que defende, tem outro pessoal que não defende, então vai dar ali um pouquinho de conflito, ali vai falar, ah não, o Java é melhor, ou o C Sharp é melhor. O objetivo não é esse, tá, gente? O objetivo não é de ficar defendendo linguagem, o objetivo é abrir a mente, tá? Abrir a mente para novas possibilidades. Para você que trabalha com C Sharp, com Java, que faz muito tempo get set, leva mó tempão mapeando todas as propriedades da sua classe, às vezes, gente, vamos abrir a mente, vamos falar, puta, será que no Ruby, não, será que no Java, será que no C Sharp, essa versão que a gente está, ele não tem metaprogramming também? Será que ele não tem um accessor igual do Ruby que gera esses códigos para mim? Então, gente, ó, mindset, vamos pensar de uma forma fora da caixa, tá legal? Legal? É isso daí? Então, até as próximas aulas.